mãe que sente muita culpa, mesmo fazendo tudo o que pode pelos filhos. Tem muitas mães cansadas, sobrecarregadas, mas que exigem de si mesmas uma perfeição na maternidade, uma perfeição que não existe. Tem uma construção social muito forte da mãe idealizada, que é aquela mãe perfeita, aquela mãe sempre muito paciente, sempre muito acolhedora, sorridente, sempre aquela mãe descansada, que está ali de braços abertos para receber seus filhos, aquela mãe sempre muito carinhosa. Mas é claro que essa mãe não existe. A mãe real, muitas vezes ela está cansada, está triste, estressada, sobrecarregada, tem os seus problemas também, e mesmo assim elas tentam, ou pelo menos fazem de tudo o que é possível para dar conta dos filhos, da criação dos filhos, para que eles tenham uma boa educação. Mas essas mães têm os seus próprios limites. Então, como está se aproximando o Dia das Mães, gostaria de falar um pouco sobre esse assunto para você que é mãe, se identificou com esse vídeo, para que você também receba um alívio, um apoio emocional. Então, o primeiro passo é você se acolher e desconstruir essa ideia da mãe perfeita. Entender que você precisa fazer o que está ao seu alcance, mas dentro dos limites que existem na sua rotina, porque tem mães que acordam muito cedo, vão para o trabalho, às vezes chegam em casa, ainda tem atividades domésticas, às vezes vai ter ali uma família maior, aí tem os cuidados com os filhos, aí ela vai dormir tarde e no outro dia acorda cedo, enfim. Às vezes essa mãe, ela não está nem conseguindo ter tempo de olhar para si mesma. E a gente também tem que entender que antes da mulher ser mãe, ela é uma pessoa, um ser humano que também tem seus sonhos, seus objetivos, a sua vida profissional, sua vida amorosa. Às vezes é uma mãe que tem ali também vários papéis na sociedade, papel de filha, de esposa, de amiga e de mãe. Então, é primeiro ter esse olhar mais realista da vida, é fazer o que é possível. Claro que aqui nós estamos falando de negligências com os filhos. E quando se trata desse papel enquanto mãe, é fazer o que é possível com o tempo que existe. Então, muitas vezes é tempo de qualidade e não a quantidade de tempo que essa mãe tem para estar com os filhos. E muitas vezes vai ser muito mais precioso esse tempo de qualidade, mesmo que ele seja mais curto, porque isso pode gerar uma identificação. Então, foque nisso, foque no que é possível. Quando você estiver com seu filho, esteja de verdade, com presença, com atenção plena naquele momento. Tem muitos pais e cuidadores que às vezes até conseguem ter mais tempo com os filhos, a quantidade de horas, mas muitas vezes não estão presentes, estão totalmente desconectados. Às vezes estão só focados no celular ou em outras coisas e não estão prestando atenção nos filhos. E isso vai gerando uma carência muito grande. Os filhos, eles querem essa atenção e eles precisam dessa atenção. Então, não adianta só estar no mesmo espaço físico, é preciso ter essa presença, por isso o tempo de qualidade. Então, o tempo que você tem para estar com seus filhos, esteja de verdade. Às vezes é numa atividade escolar ou numa conversa, numa troca, porque essas trocas reais e mais profundas, é isso que gera identificação. Então, às vezes, até contar uma história sua, da sua infância, isso gera muita identificação com os filhos. Às vezes uma coisa divertida, alegre, ou às vezes até um momento onde teve ali uma tristeza, um sofrimento, alguma coisa que seja possível falar para os filhos. Às vezes uma coisa pontual da escola,
Por quê? Porque às vezes vai fazer com que o filho olhe para os seus pais ou para sua mãe que está ali contando e vai entender, poxa, isso não acontece só comigo, isso acontece também com a minha mãe, com o meu pai. Então eles se sentem mais acolhidos, principalmente quando eles escutam algo vindo dos seus cuidadores. Então isso acaba sendo um tempo de qualidade que gera conexão de verdade. E, claro, né, o adulto com a maturidade de hoje, que saiba orientar a criança, adolescente, enfim, de uma forma saudável, de uma forma assertiva. Então, às vezes, usar uma história sua pode gerar muita conexão. Então, foque nisso, dentro do seu dia, da tua rotina, passe um tempo de qualidade. Às vezes, um passeio, mesmo que não dure tanto tempo, mas se ele tiver de verdade uma conexão, todo mundo estiver presente, prestando atenção no que os filhos estão fazendo, falando, vai ter um afeto acontecendo ali muito mais profundo. Isso é muito mais valioso do que, às vezes, uma família, por exemplo, passar um fim de semana inteiro juntos, passeando, mas totalmente desconectados, cada um no seu celular, ou sei lá, vivendo ali o seu próprio mundo interno, sem ter essa conexão. Então, esse é um ponto, tempo de qualidade, a identificação muitas vezes através também de um olhar mais profundo, de um abraço mais profundo. Receber esses filhos com um abraço muda bastante também, então já gera aquele afeto, aquele carinho, às vezes é o acolhimento que o seu filho precisa, ele pode ser demonstrado através de um abraço, por exemplo. Mesmo que tenha um cansaço físico da própria rotina, mas isso é possível. Às vezes respirar fundo quando perde a paciência, sair um pouquinho de perto, voltar mais tarde, tentar evitar aqueles momentos de reatividade para não falar coisas duras e ríspidas para os filhos. Infelizmente, isso acontece muito quando, por exemplo, uma mãe já está ali cansada, sobrecarregada, e aí vai ter aquele momento com os seus filhos e às vezes acaba perdendo um pouco a paciência. Então, nesses momentos, é aquele momento crucial de respirar um pouco antes de falar. Então, essas estratégias precisam ser inseridas nesse dia a dia. Não vai ser perfeito também. Às vezes vai ter um escorregão, às vezes vai ter um momento que realmente não vai conseguir lidar. Mas aí tenta de novo, respira e tenta fazer o melhor que você pode a cada dia. Isso é possível e isso vai te tornar uma mãe real e não essa mãe idealizada que muitas vezes vem de uma construção social, de uma visão muito romantizada da maternidade, que embora a maternidade tenha o seu lado super saudável e bom, mas também tem um lado mais árduo e cansativo, principalmente para quem tem filhos ainda muito pequenos, eles demandam muito, exigem realmente muito. Quantas mães que passam noites em claro e às vezes tem toda uma rotina, né, para lidar. Então, tem todo esse lado e muitas mães se cobrando demais, se culpando demais, porque elas queriam ser melhores dentro do ponto de vista delas, e muitas mães fazem esse papel com excelência, com muita humanidade, com muito carinho, com muito afeto, e mesmo assim estão sempre se cobrando, achando que nunca é bom o suficiente. Então é para você que tem essa visão, pensar um pouco no dia de hoje, reflita um pouco sobre isso e faça o melhor que você pode dentro do que é possível a cada dia. E lembre-se que a maior conexão vai ser esse tempo de qualidade para que ele seja sincero e profundo. Vai criar memórias afetivas com os seus filhos extremamente importantes. Tem muitas mães também que querem ser sempre muito boazinhas, às vezes até demais, né? Às vezes querendo fazer tudo pelos filhos, e isso também precisa ter um certo limite. Os filhos também têm que ir aprendendo gradativamente
com os seus erros ali do dia a dia mesmo. Lógico, né, com coisas que tem a ver com o crescimento, né, com a idade mesmo. Mas não dá para também fazer tudo pelos filhos, às vezes quase colocando eles dentro de uma bolha. Eles precisam aprender com a vida também, mas claro, com todo o apoio e o suporte dos pais ou dos cuidadores, enfim. Tem mães que fazem o papel de pai e mãe, né, que tem pouco suporte social, tantas mães solos e que estão ali, dando conta, fazendo o melhor que podem, mas com muita culpa, sempre aquela culpa junto, e isso também gera um desconforto emocional muito grande para quem é mãe. Então espero que você consiga refletir dentro disso, faça o que é possível, sempre da melhor forma, mas também com mais humanidade, com você mesma, para que inclusive isso reflita nos seus filhos e também no seu bem-estar. Quanto melhor você se sentir, mas isso vai refletir de uma forma positiva em quem estiver ao seu redor. Então, resumindo, você nunca vai ser uma mãe ideal, porque ela não existe. Mas seja a mãe real que o seu filho precisa ter. Às vezes, perguntar para o seu filho como que foi o dia de escola dele já faz muita diferença. E para encerrar, vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre a pessoa que é muito boazinha, isso de forma geral, mas também se encaixa para aquela mãe que sempre quer ser muito boazinha e que às vezes tem dificuldades de colocar limites nos filhos ou de dizer não, e o não é super necessário para uma boa educação, uma educação saudável, tem que ter limites. E às vezes as mães, por se sentirem muito culpadas, elas têm dificuldades de dizer não e colocar limites. Às vezes essa culpa acaba falando mais alto e isso acaba prejudicando muito o desenvolvimento saudável das crianças, adolescentes, enfim. Então fica aí a sugestão desse vídeo, porque se encaixa também para a realidade de quem é mãe e que precisa também, mesmo tendo empatia, colocar limites saudáveis. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.